Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês. Eu não tô satisfeito. Eu não quero assistir esse negócio, não quero fazer, não quero que vocês assistam, porque hoje a gente vai falar sobre o não. Brincadeira! Começa de novo. Não, eu estraguei, cara. Dá pra voltar? Não, melhor não. Gente, boa noite! A gente tá aqui pra falar hoje do poder do não. E eu enchi de não a minha mente e eu tô um pouco confuso. Então, a gente vai desbagunçar isso. E eu quero que você olhe pro seu lado aí e pergunte se tem algum não que você ainda não disse. É agora, hein? Pé na porta e não. Se liga. Boa noite, galera. Boa noite a todos vocês. E desde a semana passada, quando nós falamos com vocês sobre esse tema, Plínio gravou um vídeo maravilhoso que eu vou largar amanhã para vocês. Sobre quando o Diego bastidores, foi... né? Os bastidores. Making off. Diego foi todo eufórico, né? Gravar pra gente fazer os chamadas e tal, na segunda, na terça e na quarta. Aí o Plínio falou assim, eu não vou gravar nada, não vou falar nada, porque eu decidi e aprendi o poder do não. E saiu da câmera, assim. Foi maravilhoso. Então, gente, boa noite. Eu espero que o programa de hoje seja de verdade algo que ajude a vocês a começarem a dizer sim para vocês e dizer não para os outros. Porque muitos de nós, muitas vezes, acabamos sendo aquelas pessoas que somos tão empenhados em agradar todo mundo que começamos o tempo inteiro largar sim para todo mundo, quando muitas vezes deveríamos dizer não. E eu tenho certeza que hoje você vai pegar várias dicas para que a sua vida seja muito mais leve e você pare de ficar mendigando a atenção dos outros, que muitas vezes nem merece. Perfeito. Boa noite, galera. A VidaCast já começou com as pedradas, né? Pé na porta. Não, e outra coisa, é homenagem ao não tem água hoje, né? Exatamente, olha, então eu também não tô afim de trazer água e a galera não trouxe água, não trouxe o lanche e fica todo mundo aí como hoje quiser. Ficou tudo no não. Então... Quase que eu não venho. Eu também, cara. Mas aí, Diego, de que você não vinha, aí eu não pude dizer não, Diegão. Então eu não fui muito exemplo pra esse podcast hoje. Mas, galera... Sejam bem-vindos. Eu tava na faculdade, eu quase também não consegui quase chegar que não tem podcast. Todo mundo disse não, as cadeiras estariam vazias e aí não, e pronto, entendeu. Hoje não tem, o povo ia super Pô, ia ser legal, né, cara? Vamos embora. Ó, galera, hoje não vai ter esse programa, a gente tem outras coisas pra fazer. Né? Você não é a prioridade, é sacanagem. Porra. Mas vocês são a prioridade da gente, galera. Boa noite. Já começamos o VidaCast mostrando... É interessante fazer essa análise do contrário, né? Ou seja, ao invés de dizer sim, a gente chega a dizer um não, porque nosso cérebro surta, né? A pergunta é, onde eu estaria agora? Onde você estaria? Com o que você estaria trabalhando? O que você estaria fazendo essa semana, esse ano? Se você soubesse o não que você deveria dizer e o sim que você deveria dizer. Claro que a gente dá esse foco no não, obviamente. Bom, gente, desculpa, tô indo. Fiquei pensando onde eu estaria. Boas ideias, né? Eu tive várias. Então, refletir sobre isso é o grande lance, não é? É perguntar assim, poxa, parece uma coisa simples, né? Tem um livro chamado Adam's Óbvio, que esse cara fala sobre isso. Um livro antigo. Né? E ele fala justamente sobre você ter a clareza do que é prioridade na sua vida. Né? Aquele sim óbvio. Às vezes a gente diz um não, sendo que o sim óbvio está gritando. O que eu tenho que dizer sim é esse aqui. Mas o não fica rondando a cabeça e principalmente o Dr. Márcio já entregou aqui nessa fala inicial. Sacanagem, né? Inclusive. Pela falta... Spoiler. Pela falta de entender, galera, ó, que eu não preciso, a minha resposta, ela não vai tentar convencer alguém de que eu sou querido, de que eu sou amado. Esse é o principal motivo, né? A galera tentando ser aceito, vai e diz um sim, quando na verdade é não. Steve Jobs, ele dizia que foco é mais sobre dizer não do que sobre dizer sim. Quando eu digo um sim de verdade... e esse sim vale a pena, automaticamente eu estou dizendo não para outras coisas. Quando eu digo sim para estar aqui nessa noite, nesse podcast,
eu tô dizendo não para um monte de outras coisas. Então, sempre a gente vai estar dizendo mais nãos. A pergunta é, quais são os critérios? Tá claro quais são os meus valores? Tá claro o que eu quero com esse não? Tá claro o que eu quero com esse sim? Ou será que eu não sei o que eu quero, não sei quem eu sou, não sei o meu propósito, não sei meus valores, não sei meus princípios, tô perdido, não me conheci nada e por isso eu saio dizendo sim pra tudo e no final eu tô dizendo não pra mim mesmo. Arrasou. E aí? Eu tô engraçadão hoje, cara. Jogue duro. É que eu bati minha meta. Depois eu conto pra vocês. Boa. Não conte, eu não quero ouvir. Depois eu não conto pra vocês. Desculpa, eu quero me ajudar muito. Não vou contar. Tá entendendo? Vai ficar na curiosidade. Ó, é o seguinte, gente. A grande sacada é aprender a dizer não sem culpa. Top. Sacou? Porque o não emburrado a gente faz, cara. O não irritado, o não de mal educado, o não, né? Que você, não, dane-se e tal. Dane-se, ainda tá cedo. Mas assim, a questão é, você consegue dizer não sem culpa? Porque o não que a gente não diz, ele é um não preventivo de culpa. O não que a gente não diz é aquele não que a gente fala, pô, eu vou dizer sim aqui, pra depois não me sentir culpado por não ter dito, sabe? Por não ter feito como o cara queria, não ter feito o que a pessoa pediu, não ter me comportado como se esperava. Então, o aprender a dizer não é se livrar da culpa. Então, o não é a libertação da culpa. Quando você diz um não baseado na sua vontade, como você disse, aquilo que você sente de verdade, e você faz isso e não fica com culpa, aí você está dizendo um não verdadeiro. Então, essa é a questão, e eu acho que esse é o grande desafio, e a maturidade que a gente tem que ter para dizer não depois de adulto. Porque não de adolescente, todo mundo sabe dizer, cara. Eu era o senhor não vai, não vou, não quero, não posso. Não... Que aí é o oposto perigoso. Claro. É o cara que, por exemplo, diz, não, eu não vou fazer essa faculdade. Cara, eu não vou eu assistir esse podcast. Eu vou assistir uma bobagem. Eu não vou pra academia. Não e é esses disso, caras a gente não consegue nem atingir porque eles não estão assistindo. Eles não estão, eles estão fazendo outras coisas, né? Eles não souberam dizer não pra essas coisas. Então, quando a gente não tem essa clareza, fatalmente, a gente vai dizer sim quando a gente deveria dizer não e vai dizer não quando a gente deveria dizer sim. Aí é o grande problema. E Plínio trouxe um negócio interessante que é a questão da culpa, né? Sim. Porque, cara, não é sobre o dizer sim ou sobre o dizer não. É sobre você dizer não sem se sentir culpado. E, caramba, como é difícil isso, né? Porque se você diz sim porque quer dizer sim, tá tudo bem. Mas quando você não diz o não porque você sente a culpa ao dizer o não, aí é que pesa. Porque se tem uma coisa que ainda não pode falar, fode a vida do ser humano, né? Fode não pode falar. Tá. Não pode falar. Tá. Se tem uma coisa que vai ferrar a vida do ser humano, é a culpa e o medo. Na hora que você para de falar as coisas que você gostaria de falar porque você se sente culpado, aí é o grande problema. Aí é o grande problema, porque você começa a fazer as coisas por medo da culpa. E aí entra muito a forma com que nós fomos educados, onde muitas vezes, esses dias eu estava no Clube dos Médicos, acabou o futebol e tal, e aí um colega estava falando, não sei o quê, papapá, e aí ele tem um casal, né? Aí já imagina, ele tem um casal. Então a educação do menino é uma, a educação da menina é outra. E aí ele foi e ele falou assim, não, porque é simples. É só educar nos moldes cristãos. Que medo. Aí eu virei e falei assim, como assim? Não, porque esse dia aconteceu não sei o que, minha filha falou. Eu falei, é simples, papai. É só você seguir o que Papai do Céu quer, porque se você seguir o que Papai do Céu quer, Papai do Céu não vai lhe castigar. Aí eu fiquei quieto, né? Eu disse, eu não vou falar, é filho do cara. Eu só conheço o cara de jogar bola aqui, de vez em quando. Eu não tenho nada a ver, eu não sou amigo. Mas cutucando assim por dentro, né? Tuque, né? E aí ele continuou a conversa e tal, e ele falou assim, o que você acha, Márcio? Ah, pronto, puf! Aí eu, pum, agora eu tô liberto. Agora eu posso falar. Ele perguntou, eu falei assim, você faz a mesma
reflexão para o seu filho, menino? Aí ele, mas é diferente, né? Eu falei, qual que é a diferença? O que você disse que sua filha precisa buscar em um homem cristão, temente a Deus, porque senão, se ela fizer algo errado, o papai do céu vai castigar, precisa de um menino, né? Esse menino, quando é o seu filho, o papai do céu não castiga? Só castiga a menina? Então é sério que você acredita que ao estimular o medo na sua filha, você está preparando ela para a vida? Então ela vive debaixo da sua casa, debaixo do seu teto, tendo você como a imagem masculina que ela deveria ter confiança, segurança, e você ajuda ela, pelo menos é o que você acredita, com o medo da punição do papai do céu. Aí ela sai da sua casa e vai para um relacionamento, onde o marido entende ali, percebe rapidamente que ela é amedrontada. Temente. E ele utiliza esse medo que você implantou e programou na mente da tua filha a favor dele. Não, ele não implantou isso. Não. O rapaz lá. É sério que você vai acreditar ainda que tá tudo bem? É sério que você não vai se sentir mal ao ser o programador deste medo na cabeça de sua filha? Aí ele parou e falou, pô, Márcio, eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu falei, mas me desculpe, eu nem ia falar se você não dissesse e não perguntasse a minha vontade, a minha opinião. Aconteceu algo semelhante há 2 meses atrás, na escola das minhas filhas. Um coleguinha disse uma palavra pesada. Minha filha chegou em casa e me contou. Um xingamento pesado, né? Ainda mais para uma criança da cidade. Entendeu? Largou e disse, você é isso, um negócio brabo. Eu ouvi, fui até a escola. Cheguei lá, professora, uma pessoa fantástica, uma grande profissional, educadíssima. Eu aí contei. Eu falei, ó, professora, tava a coordenadora, a professora e a minha filha, e minha esposa e eu. Falei, olha, Júlia estava na sala, a senhora estava, então é bom a gente entender como é que foi o contexto, mas ela disse que o coleguinha com o nome fulano chamou ela assim, conte aí, filha, como é que foi. Ele disse isso. Pá. Aí a coleguinha disse, a professora disse, olha, mas a gente tem que entender que, assim, a gente tem que dar outra face. Que ela não deveria reagir. Então ela perdeu a razão quando ela reagiu e ela disse assim. Falei, peraí, concordo que um erro não justifica o outro. Mas se aqui na escola eu chego para minha filha e digo, ou ela ou qualquer outra criança, que quando o colega xingar, eu tô falando de ofensa pesada pra uma criança, ela tem que baixar a cabeça e esperar a falar. Eu estou dizendo à minha filha que um homem tem direito de xingar ela do que ela não merece, ok? E ela tem que baixar a cabeça e esperar alguém defender ela. Já era. Me perdoe. Eu respeito a senhora, respeito vocês aqui, o que vocês pensarem. Mas eu não concordo com isso. E eu não vou ensinar isso à minha filha. O que eu disse pra ela, orientei e repito aqui na presença das senhoras, é que quando alguém xingar ela desse tipo de palavra, ela vai chegar até a senhora, mandar explicar o que aconteceu, não vai permitir, eu não admito ninguém dizer isso, não admito. Claro. Nem eu admito, nem ela tem que admitir. Alguém tem que resolver isso. Se a senhora não resolver, ela chama a coordenadora, se não resolver, me chame, para tudo, não vou admitir isso. Aí a professora, a coordenadora na hora tomou, não, com certeza, isso é verdade. Falei, gente, não tô falando de coisinhas de criança. Eu tô falando de palavrões que estão ofendendo a dignidade, seja da minha filha ou de qualquer um. Sim. E que eu nunca disse uma palavra dessa a ninguém. E que ela tem que aprender desde criança a se posicionar. Se posicionar e dizer não. Essa palavra... Não é porque a gente tá brincando aqui que você vai me passou do chamar meu disso, limite não. aqui, né? Eu tenho que saber. Então, o que você tá falando é exatamente isso. Essa incongruência eu nunca concordei. Essa parada de... Prenda suas cabritas porque meu bode tá solto. Isso é ridículo, entendeu? Não é ridículo, não existe isso, entendeu? Tem que dar o pé, né? Isso aí não é sobre crença.
Não é religiosa. Não é sobre isso. Não é. Isso é uma cultura instalada na pessoa, Isso, seja de que fé for. machismo Acredite estrutural, que qualquer fé vai ter esse tipo de posicionamento, entendeu? Não, e é machismo estrutural. Deixa eu fazer duas coisas. Uma, a galera que tá assistindo a gente, boa noite, né? Que tá entrando mais gente aqui. Massa. Pega esse negócio, fala aí que você é bom de compartilhar, Galera, tal, você já tem o script. No seu YouTube tem um botão chamado compartilhar. Eu te recomendo, tá certo? É agora, Você hein? Clique Não, agora. não clique. Não clique, não clique. Fique sem fazer nada ali. Deixa a vida me É o levar. poder do não. Deixa a vida me levar. Não se importe com seus amigos. Não, Então, não se contribua. você se importa com eles, clique agora no compartilhar. Mande pra isso, porque assim, a gente tá falando de um assunto tão forte, porque pessoas estão vivendo a vida que não é delas, dizendo a resposta que não é delas, colocando tudo na frente menos elas, cara. Entendeu? Então, clica agora no compartilhar, manda pra galera do WhatsApp, grupo de família, manda na lista de transmissão, tá? E principalmente, né, dá um print, coloca nos stories, que é uma maneira de alcançar a gente até que você não tenha esse contato direto, beleza? Vamos nessa. Isso, não faça isso que ele falou. Mentira, faça Sai, agora! né? Sai, vai embora! né? Ao Vida Cash. Ó, eu preciso contar uma coisa rápida, porque eu sou uma pessoa que tem histórias boas de criança, né? Assim, eu fui uma criança muito legal. Eu não era... Tranquila. Eu jamais seria esse menino que falou palavrão pra sua filha, porque minha mãe ensinou a não falar palavrão. Eu aprendi a falar palavrão uns 15 anos atrás. Até então eu tinha esse bloqueio da minha mãe comigo. Ela deve estar me assistindo, ela não gosta de palavrão, inclusive. E falar foda é um problema sério. Ela tripida lá na casa quando a gente fala isso aqui. E ela fala que adora, o podcast é ótimo, o VidaCast é ótimo. O ruim é que eu falo palavrão. Então, é porque ela ainda não viu minhas aulas no centro espírita. Mentira, eu não falo palavrão lá. Brincadeira. Gente, o que acontece? Eu tinha um problema na escola, tava apanhando, porque eu era desse, eu provocava e apanhava. Né? Eu provocava as pessoas o dobro do meu tamanho, o dobro da série. Eu provocava o campeão brasileiro de judô, não importava quem fosse, eu sempre dava a primeira porrada. E aí apanhava. E aí, meu primo, eu preciso apresentar ele pra sua filha, inclusive, que era primo do meu pai, na verdade, é primo tio, assim, né? Que hoje é pastor nos Estados Unidos, uma pessoa deu certo na vida, mas ele me ensinou uma coisa incrível. Ele falou, não, ele era da Agulhas Negras, né? Todo treinado, todo trincado e tal. Aí ele falou assim, eu preciso te ensinar uma coisa, porque você precisa aprender a se posicionar, não importa o seu tamanho, você não pode voltar pra casa apanhado. Né? Falei, é comigo, bora. Me ensinou 3 golpes básicos que derruba a pessoa, pula no peito da pessoa e aperta o pescoço. Basicamente é isso que ele me ensinou escondido da minha mãe e do meu pai, claro. O que aconteceu no dia seguinte? Você fez isso? Quase mata o menino, cara. A professora tirou, o menino tava roxo já. Nunca mais me bateu, mas minha mãe teve que ir lá explicaram pra ela que eu tava um pouco violento e tal. Aí ela perguntou quem tinha, eu falei, Maurício, né? E aí Maurício me deu essa lição de defesa pessoal. Ajuda. Que a gente pode ensinar pra sua filha em emergência. Bom, era isso que eu queria contar. Pronto, eu não fazia palavrão, mas eu fazia várias coisas. Tem uma outra rápida que merece, só pelas memórias, né? Minha bisavó entra em casa, era um não bem grande da minha bisavó, legal, eu pensei agora. Entra em casa, Aninha, por favor, você não pode deixar o Nando ir mais pra essa escola de delinquentes. Ela falou, o que foi, dona Esther? Minha bisavó. Você não acredita que o filho da fulana do 7º andar foi pro hospital e deu 3 pontos na barriga? Daí minha mãe olhando pra ela, não sabia o que fazia, né? Minha mãe deve ser boa pra contar essa história. Eu vou gravar um áudio dela, um vídeo dela me contando essa história. Diz que ela olhava pra ela, minha bisavó, você tem que tirar ele agora dessa escola, só tem delinquente, não sei o quê, nananã. Ele brigou com o menino lá por causa de um carrinho e bateu o carrinho no nariz do menino e o menino mordeu a barriga dele e deu 3 pontos na barriga. Aí minha mãe olha no olho da minha bisavó e fala, dona Esther, o delinquente que mordeu o filho da fulaninha é seu bisneto. Era eu. Então, não julgue antes de conhecer seu bisneto. Fica a dica. Não tira o seu filho da escola. Porque tem um delinquente lá. Quem pode é o ser delinquente? Esse delinquente pode ser o seu próprio filho. Isso aí. Bom, foi isso. Eu vinha pensando no carro, o que é o meu parâmetro para o sim e para o não? Top. Né? Quando é que eu digo sim e quando é que eu digo não? A primeira palavra que me veio, eu falo isso em mentorias em grupo, individuais, é alinhar
valores e princípios. Então, o que é importante para mim? Eu tenho uma escala do que é importante. Para você pode não ser, para você pode ser outra coisa, para mim é... Se eu não tenho isso com clareza, parece uma coisa besta, mas a pergunta é: você tem isso claro? Ou será que você está dizendo sim para aquele amigo que fica te chamando no final de semana, que vai te levar a coisas que não vão no caminho Tem que um você povo que tá quer, dizendo cara? não, eu tô treinando sozinho, inclusive. Eu vou fazer uma reclamação ao vivo. Tá vendo? Então, assim, e isso vai, com o tempo, quando a gente vai clarificando isso, cara, acredite, eu disse isso ontem à minha esposa. Propósito. Ontem, total. É o segundo tópico que eu falei. É a identidade, quem eu sou e qual é o meu propósito. Sim, Porque o que faz sentido, é o que né? faz sentido. Pô, eu tô aqui, ó, isso aqui é importante pra mim, isso é prioridade. Eu sou esse cara e eu nasci pra isso, eu acredito nisso, eu quero isso pra mim. Poxa, essa proposta, ela tá comunicando com isso? Sim. Isso que tá me propondo me leva mais perto disso? É isso aí. Esse convite me leva... Porque se não leva, cara, beleza, uma vez ou outra, uma pessoa você tá ali servindo, normal, você vai... A gente não tá falando que você não vai fazer um favor pra ninguém, não é disso. Mas, poxa, quer dizer, você vai viver a vida inteira sendo um agradador, não pensando em você. Agradador, gente, agradador é massa. É. Viu? Ó, que Você vai coisa ser um foda. agradador, né, profissional, com certificado de Harvard, tá? E aí você, cara, passa a vida inteira e depois você se pergunta: por que eu não cheguei onde eu deveria chegar? Por que eu não cumpri o meu propósito? Por que eu não me encontrei no universo? Óbvio, você está indo na direção que alguém que tem valores diferentes dos seus está te convidando, que tem um propósito diferente do seu, está te convidando para uma parada que te leva no sentido oposto. Poxa, eu falei isso para minha esposa esses dias, amor. A gente realmente vai para esse lugar? Não é nada nocivo, não estamos falando disso. Mas, cara, meu tempo é precioso, velho. Eu vou ficar perdendo tempo falando sobre uma parada que não comunica em nada com os meus valores, princípios, com o meu propósito, com quem eu sou. Vai perder tempo de novo. É a mesma, já sei o que vai falar, já sei. Vai falar isso, depois fala mal de fulano, e acabou o final de semana, meu irmão. E agora, pai? É um final de semana mesmo na sua vida que você jogou no lixo. Hoje teve... É total. Hoje teve Total. hoje teve uma paciente do consultório que ela chegou e ela voltou agora para trazer exames, né? Na primeira consulta teve toda aquela conexão, onde as dores dela demonstravam dificuldade de modificação em ritmo e direção por conta de alguém, uma sobrecarga psicológica, emocional e tal. E teve tudo isso e ela se emocionou, não sei o quê, enfim. Voltou com os exames hoje. E aí voltou com os exames, a gente analisou os exames, passei um tratamento para a parte, né, do problema, que é a coluna, ali o punho e tal. E aí ela, doutor, como o senhor disse, o meu problema eu já sei qual é o meu problema. Eu falei, então fica mais fácil, né? Porque se você já sabe o seu problema, então você já sabe como modificar e decidir, por decisão, abrir mão deste problema. Porque muitas vezes é abrir mão. Ela, doutor, que eu não sei porque eu ainda tô com o meu companheiro. Bem. Eu falei, Bem. tá. E aí ferrou, né? Se você não sabe porque ainda tá com ele, então quem é que sabe? E aí eu tô aqui, né? Prescrevendo as fisioterapias e tal, mas só jogando as iscas, né? Bzz, Aí ela, né? Fazendo. não, eu sei, mas é difícil. Eu falei, aí eu dei um tempo para ela respirar, né? Aí eu falei, e do jeito que tá fácil? Aqui, né? Esse médico tá ficando bom, viu, Tá cara? ficando bom. Eu tenho bons amigos que me ajudam bastante nisso Esse aí. médico tá ficando bom, cara. Aí ela, não é que é fácil, mas eu falei assim, o quanto você se sente capaz de viver sem ele? Ou você depende dele? E aí voltei aqui, né? Ela, não, eu não dependo dele nem de ninguém. Eu trabalho desde tantos anos e que não sei o quê. Ele é que depende de mim. Que isso, eu fico que nem uma bobalhada, correndo atrás, e e papapá.
Aí eu falei, e o que tá faltando para você dizer basta? E aí eu vou perguntar para vocês, e vou perguntar para vocês que estão em casa, o porquê que vocês acreditam que tantas pessoas que gostariam de dar um basta no relacionamento, de dar um basta em um trabalho que não estão felizes, de dar um basta em uma carreira, de mudar de vida, por que que tantas pessoas continuam achando difícil simplesmente dizer basta, acabou, não quero mais? Por quê? Por vergonha, por se sentirem incapazes, por se sentirem dependentes. Por que que vocês acreditam nisso aí? Enquanto os meninos respondem aqui, eu quero que vocês, por favor, digitem aqui. Não de vocês, eu sei que vocês não têm problema. Fala do vizinho, Fala do vizinho, do parente, do primo, de um amigo seu que falou isso aí. Digita aqui nos comentários, por favor. Ó, eu vou subir o nível do problema. Para quem responder essa, o que tá faltando para você dar um basta num irmão tóxico, num pai tóxico, numa mãe tóxica, né? Numa avó tóxica? Porque aí é mais difícil. É mais difícil. Sacou? Porque aí você tem um peso social, Familiar. você tem um peso familiar. E são as relações que a pessoa vai até morrer na toxicidade da relação. Porque acha que não pode. Não pode, porque tem que ser família de margarina, tá ligado? Aquela família de Doriana, que é tudo bonitinha. E aí tá uma porra. Doriana. Foi boa. É patrocinador novo do VidaCast, né? Anota aí, ó. Um comentário desse em horário, né? Nobre, 9h30. Então, assim, esse é o grande dilema, na verdade, social, que é o seguinte: a gente vive relações modeladas que parece que a gente é obrigado a cumprir aquela relação, mesmo quando ela tá ruim, né? Porque quando eu tive uma paciente, um consultório, foi incrível. Eu olhei para ela e falei assim, eu não vou ter que falar palavrão, não vai dar certo. A 9h30 já pode. Não, mas minha mãe tá assistindo, o Eric tá aqui do meu lado me olhando, agora ferrou. O cara é todo polido. Se ele não tivesse vindo hoje aí... Poderia, né? Se tivesse dito não. Né? Um nãozinho resolveria. Não, quando eu mostro pra ela, depois de, sei lá, 15 sessões, que o pai dela não merecia o que ela tava tentando ser pra ele nessas alturas. E ela fala, você é a primeira pessoa de terapia depois de 20 anos que me faz livremente sentir que meu pai é um merda. Tá ligado isso? Então, assim, eu falei, ok, ele lhe deu a vida, agradeça, a partir daí ele só fez merda com você. Tá ligado? Então, assim, isso é pesado e é difícil de lidar. E realmente deve ser muito difícil de você lidar como adulto sobre isso. Mas a gente tem uma cultura do perdão, uma cultura da família, é pai, não tem como. Opa, peraí. Né? Se o cara é um escroto, foi seu pai, obrigado, até logo. Sacou? Porque você vai ficar numa relação tóxica, né? Com uma pessoa que vai ser tóxico. Mas quando ele tiver 90, tiver velhinho doente, aí você cuida dele como um velhinho doente. Como você cuidaria do cara que você também não conhecia. Sacou? Porque tem relações que não precisam, ou seja, essa imago parental que a gente tem pode ser atualizada e você não precisa ir para esse lugar. Não é porque você nasceu irmão da pessoa e o cara tá te sacaneando, te ferrando a vida inteira, que você fala, mas é meu irmão. Eu tenho... Não é isso, gente. Então, assim, nível 2, né? Passou pelo nível 1 ali, desse relacionamento, de um trabalho tóxico, que são coisas daquela família construída. Vamos perguntar da família nascida, né? Porque tem uma dificuldade muito grande aí e certamente muita gente vai até o final da vida achando que é karma, que é castigo, que jogou pedra na cruz, que nasceu tem que ser assim. Ops. Quando na verdade era só mandar um cartão postal no Natal e tava tudo bem. Isso, dizer um não. Na verdade é dizer um não. É dizer um não. Não tem como, é o não que você falou que sua filha tem que saber dizer, que é não, eu não vou aceitar e não vou admitir. Admito isso aqui. Né? Tem então, que impor limites. Isso, né? Eu não admito, você é meu pai, você é meu irmão, mas aqui você passou a linha do limite e a partir de agora a relação mudou. Né? Obrigado até aqui pela relação. Então, isso é uma dificuldade e
muita gente passa a vida inteira e não consegue dizer esse não. E esse não é duro. Porque ele é um não de aceitar que tem uma frustração séria que é a minha família não deu certo, o meu pai, que eu imaginava que fosse assim, agiu diferente. Era a pessoa para me proteger e, em vez de me proteger, me esculhambou, né? O meu irmão, que era o cara para ser parceiro, para estar do meu lado, tá me trapaceando. Então, assim, essas pessoas, você tem que dizer um não e cortar o ciclo, encerrar. E neste caso aí, Plínio e Eric, qual você acredita que seja a maior dificuldade, neste exemplo que Plínio deu, dessa pessoa dizer não? Eu acredito que é entender qual o significado emocional dessa decisão. Porque dizer o não, nesse caso que o Plínio falou, de forma grosseira, é o que todo mundo faz, né? Pô, o cara é sacana, não. Então, essa não é a dificuldade aqui. A dificuldade está nesse detalhe que o Plínio falou, de você entender a situação agora como adulto, viver, se você puder, investir para que você tenha uma compreensão mais profunda do fato, de forma emocional. Sim, um auxílio profissional, claro. Você sozinho, você vai ficar perdido, porque se você conseguisse resolver, já teria resolvido. Então, você ter um auxílio de alguém que te conduza na compreensão dos fatos, tal, com alguma técnica de repente visitar aquilo emocionalmente, trazer um significado para isso, né? A gente até estava conversando sobre isso esses dias. E aí sim, depois de entender, de desenvolver uma visão do agora, o que eu vou fazer agora, de fazer esse agora, nessa nova perspectiva, e aí ver o que aconteceu. Então, sendo agora esse ser humano que entendeu a coisa, estou aqui, signifiquei, vou agir assim. A pergunta é, como vai ser agora? Estou fazendo aqui. E aí, a pessoa tá como? Porque também não vamos simplesmente matar a pessoa por um passado. De repente, a gente não sabe do que a gente tá falando, né? Cada caso é um caso. Mas vamos lá, o cara abandonou sua mãe. Cada caso é um caso. Sim. Então quer dizer que às vezes pode matar? Não, eu tô falando de abandonar mesmo, de Não, deixar pra lá. de não ser tão extremo, né? É, porque tem casos que vai ser extremo. A gente até falou, lembra daquela influenciadora que veio aqui? Então, aí são casos extremos que aí a gente respeita a sua decisão. Mas de um caso o cara te abandonou, é aquele exemplo, não sei se eu falei aqui ou foi em outro podcast, que é uma mesma família... Você tá indo em outro podcast? Não, é porque isso tem um tempo. Temos um problema, Houston. Amanhã eu vou estar até num podcast aí, os caras de... Não trai a gente, Eric! Eu nem repostei deles. Eu não dou conta de lhe perder. Então, assim, três irmãos, uma mesma situação. Um viu o pai como canalha. Sim. Um viu o pai... É como toca, né? Cada um. Um viu o pai como... normal, cara. O cara saiu porque não dava certo. E o outro viu, cara, meu pai é um cara top. Ainda veio aqui, ainda conversou com a gente. Então, um odeia, o outro tranquilo e o outro admira. Então, por isso que não dá pra gente... Sem saber o que é exatamente... a relação, né? Tem que entender. Mas, de um modo geral, o que eu penso é... Resolveu essa parte? Se resolveu... Como é você nisso tudo? Como é que você se encaixa? Aí, não ter essa prisão. Não ter essa prisão. Pô, eu tô aqui, tentei, fiz a minha parte, chamei pra perto. A pessoa não quer ser ajudada, a pessoa tá lá preso no que era. Aí, meu amigo, você tem que saber dizer um basta, saber colocar um limite e não se prender, dizer sim pra algo. Pô, o cara só vem pra fazer o mal, só pra machucar. Você chama pra perto, a pessoa só tá prejudicando. Não faz o menor sentido você investir nisso. Eu acho que, além de tudo isso que vocês estão falando, uma das coisas que eu vejo com bastante frequência, pelo menos no consultório, né? Cada vez tem sido consultas mais terapêuticas do que ortopédicas, é aquela sensação de que as pessoas vão se mudar, vão se moldar. Então, aquela mulher que desde os 14 anos, começou a namorar com aquele traste, e aquele traste no começo era mais ou menos ruim, aí depois de um tempo ficou muito mais ruim, e aí ela fica naquela ilusão de que vai conseguir reverter, de que ele vai mudar, de que ele vai voltar a ser algo que ele na verdade nunca foi. É aquela pessoa que idealiza alguém, acredita que vai conseguir fazer com que aquele alguém se aproxime do que ela idealizou, e no meio do caminho que ela percebe que não deu conta,
no meu ponto de vista, ela se sente, primeiro, incapaz de reconhecer que falhou. E segundo, ela continua naquela ilusão de que vai dar certo. Porque quando ele faz a cagada, aí logo depois que ele pede a desculpa, aí ele diz, ai não, mas ele vai mudar. Aí fica nessa coisa onde muitas vezes o que eu percebo é a crise do merecimento, como se a pessoa não acreditasse que ela merece algo melhor. E muitas vezes fica, inclusive, acreditando, porque muitas vezes está com um relacionamento com um cara que é narcisista, que joga ela para baixo, que não sei o quê, acreditando de que terminando aquilo ali, ela não vai encontrar nada melhor do que ele. Cara, me desculpa, mas na maioria das vezes não tem condições de você encontrar nada pior. Porque não tem nada pior do que o que eu escuto lá muitas vezes. Então, o que eu percebo muitas vezes é pessoas que não conseguem acreditar que podem ser felizes sem aquela pessoa que só traz infelicidade. Mas na cabeça, ela imagina que pode dar conta de transformar aquele cara que nunca foi diferente. E que no fundo é uma dependência emocional, né? E acaba virando até uma simbiose aí. Um vai puxando o outro, né? E já era. Exatamente. Porque não existiria um se não existisse o outro, Com certeza. Né? Bom, tem um comentário aí, né? Aqui, ó. Vamos lá, ó. Nosso ouvinte, nosso assistente, nosso quê? A pessoa que é pode assistidor de podcast. Não sei o nome disso. Vamos lá, ele fala, rapaz, eu vou dramatizar o diálogo. Joga dura. Rapaz, eu vivo nesse ciclo faz 44 anos. 44 anos, gente. Ai. Quase a minha idade. Sinto vergonha de ser mal educado. Minha esposa às vezes apertamente. Isso é normal, tá? Essa parte é normal. Com absurdos aí, já não é tão normal. Eu fico resistente e acabo abrindo mão de ficar sozinho. Abro mão de estar, é complicado mesmo, viu? Não sei, como o nome aqui tá sobre nada, então não sei quem é o nome, mas repensar, né? 44 anos já deu tempo de avaliar o cenário, né? E a cada tempo que a pessoa adia esse não... Vai ficando mais pesado, né? Vai. Isso é uma fala boa, o não adiado fica pesado, né? Você não, vai ficando carga, porque aí você vai aumentar a culpa. A carga de culpa vai aumentando. Porque, como que depois de tanto tempo, né? O balde vai enchendo, né? Isso. E o custo vai ficando mais alto. A energia que você gasta para suportar tudo isso, onde você continua dizendo sim. Sim, as tensões, né? As tensões psicológicas, porque você vai reprimindo, vai, né, segurando. E o problema, você sabe, né? Que a hora que transborda, né? Às vezes explode, E né? muitas vezes transborda com uma gota. Sim. Vindo de alguém que nem tem culpa do resto do balde. Bum, né? O balde encheu Perfeito. por alguma coisa, situação. Perfeito. Ou pessoa. E aí uma gota que vem de um filho que às vezes queria só brincar. Bum. De um supervisor, de um superior no trabalho que só queria te corrigir para você fazer melhor. Ou de uma esposa ou de um esposo que talvez nem tenha tanta culpa desse balde que já estava cheio. E aí a gota que caiu ali, que transbordou. Ou de um senhorzinho distraído que ele fechou no trânsito. Também. Sobrou pro senhorzinho. O senhorzinho com as limitações visuais dele, cognitivas, já motoras. E aí você... Não foi lá no envelhecimento. Não foi. Então, o que eu percebo é que por trás desse não dizer não, dessa falta de habilidade em dizer não, está uma falta de autoamor. Top. Autoamor, velho, porque o sim certo e o não certo também refletem o meu autoamor. Cara, eu me amo, velho. Eu amo o meu tempo. Eu sei o que é importante pra mim. Então eu não vou sair dizendo sim pra coisas que não fazem sentido, né? Eu não vou guardar um não, sendo que tá óbvio que é um não ali. É um não, cara. Isso que fere a minha onda, né? Eu passei por algo esses dias. E agora mais do que nunca, violentamente, né? E eu falei pra minha esposa no final de semana, eu disse, rapaz, independente de qualquer coisa, mas de verdade, com paz mesmo. E eu não tenho dificuldade de assumir se fosse o contrário. Eu faço isso muito. Rapaz, não. Até porque eu configuro minha mente pra aprender pra próxima. Claro, pra não repetir. Lógico. Né? Eu vou lá, dou uma mastigada, não com culpa, mas com aprendizado. Digo, poxa,
correto seria, eu cheguei ali e tal. Eu refaço o caminho correto na minha mente para ficar configurado. Mas, cara, é tão libertador saber dizer um não, velho. Baseado em princípios, valores, propósito, identidade. Meu amigo, é uma clareza que a galera que tá ao redor de você olha assim e diz, cara, mas você não pensou nisso? Eu falei, cara, isso não pesa. Sim. O que pesa é quem eu sou, o que eu vim pra fazer. Pronto, fica simples, fica óbvio, né? E aonde você vai pôr sua energia de vida, né? Exatamente. A vida é uma só, cara. Assim, a energia de vida... Eu não acredito nisso. Mas assim, a minha oportunidade é Morri. essa. Desculpa. Não, tá tudo bem. Entendi, Se a sua vida é uma só, eu lhe aguardo. Então, Tomara que você vá antes pra me esperar. Eu falo, porra, cara! Era verdade. aí não vai chegar em lugar nenhum essa parte. Então, assim. Não, chega no lugar, sim. Eu também acredito que É uma chega pauta. no lugar. Nós vamos chegar no lugar, eu também Vamos, acredito. claro. Então, assim, acredite. Olha, isso é A sinal, hein? oportunidade- É um sinal de uma nós conversa. Vamos chegar, eu tenho essa fé também. Eu também. Então, assim, eu acredito de verdade que essa oportunidade que temos de viver, estamos aqui, tempo passando, nunca mais você vai ter. Se você está assistindo tem 20 anos, nunca mais você vai ter esses 20 anos dessa oportunidade que você está tendo aqui de viver, de desfrutar, de fazer valer o seu tempo. Tenha esse auto-amor, cara. Olha com a preciosidade. Eu diria que uma das explicações, quando a gente olha para a brevidade da vida, do envelhecimento, que faz parte de um dos nossos conteúdos aqui, é justamente essa preciosidade que ela tem, né? Eu falei para minha filha essa madrugada, eu estava lendo Amor de Pai, de Max Lucado. Seria um livro só para mim, né? Mas como ela pediu para ler para ela, eu leio, é fininho. E tava aqui entre nós, de novo, né? Eu me segurei para não chorar. Não que tivesse algum problema, que ia estragar a leitura, mas eu choro também. Mas assim, eu segurei e depois. Mas tá tudo bem, homem pode chorar também. Total. Aí eu fechei o livro e parei a leitura e me emocionando fui dizer isso a ela, né? Eu disse, filha, esse momento é muito importante. Quero dizer que você é importante para mim. Que tá te colocando para dormir é muito importante. Você lembra daquele dia que a gente pintou aquelas pedrinhas lá no condomínio? Lembro, pai. Que ela acordou, foi umas 5 horas da manhã, ela acordou assim do nada, aí minha esposa tava com sono, ela não quis voltar a dormir. Aí eu disse, cara, quantas vezes ela vai ter? 5 anos, sei lá. E vai acordar. Eu peguei e deixei aquele solzinho, né, tocar a nossa pele. A gente foi ali, pegamos as pedrinhas, pegamos tinta guache. Cara, criou uma memória única. A vida é sobre isso, cara. Uma oportunidade única. Nunca mais ela vai ter aquela idade. Emoção, né? Nunca mais eu serei o pai daquela Júlia de tantos anos. E aí eu falei essa madrugada de novo. Falei, filha, hoje você tem 10. Né? E daqui a pouco vai ser 11, em janeiro. Nunca mais eu vou ter essa oportunidade de ser pai de Júlia de 10 aninhos. E ali a gente se emocionou. Eu dei um beijinho nela e disse... Uma das grandes sabedorias da vida é aproveitar cada segundo com a atenção que ele merece. Eu tava com tantas coisas para fazer, mas não. Respira. Você diga disse sim para o momento e você presente disse não e a todas pras as outras coisas e disse sim a ela. Da mesma forma, quando ela tinha 5 anos, você disse não ao sono. Né? E disse sim a ir lá e fazer alguma coisa. E isso fica bacana. E que faz sentido, né? Ou seja, é uma Totalmente. coisa que pra você faz sentido, então sua escolha vai em direção a ela, né? E quando você equilibra isso bem, isso é muito claro pra mim. Por exemplo, eu crio isso a gente fala, né? Você deve lembrar, eu falo sobre isso. Você criar um prazo do que é prioridade. Você não pode deixar... Não, no final do ano eu vejo... Não, peraí, você tem que criar um limite de... Olha, até aqui... Eu posso viver a correria, mas bateu luz vermelha, tem que parar e priorizar o que é prioridade aqui. Quando você bota isso como a maneira de você gerenciar a sua vida, cara, é outro sabor. Sim. Porque quando você deu aquela atenção ali naquele momento e veio de novo o que eu chamo de hiperfoco, veio um hiperfoco numa palestra, no livro, não sei o quê, você fica em paz. Porque você tá alinhado, né? Eu tô dizendo não ela aqui, mas opa, semana passada eu tirei aquele dia lá, com qualidade, e agora eu posso fazer um hiperfoco. Eu não tô sendo um cara que não sei dizer não, né? Então, cara, essas ferramentas mudam o jogo, né? E é o que eu acho interessante, porque assim, muitas vezes quando a gente pensa em dizer não, dizer não pra isso, vamos supor, vai muitas pessoas lá no consultório querendo emagrecer. Pô, doutor, mas eu vou ter que não beber minha cervejinha? Eu vou ter que não comer meu doce, meu chocolate? Peraí, velho. Se você continuar olhando apenas para o não, provavelmente você não vai conseguir.
Agora, no momento em que, ao invés de olhar para as coisas que você, por um período pelo menos, não vai poder fazer, olha para as coisas que você vai poder fazer. Porque a impressão que me dá é que quando as pessoas chegam querendo emagrecer, em pouco tempo, na verdade, elas não querem deixar de comer ou beber isso ou aquilo. E o foco já não é mais o que eu quero. Sim. No momento em que eu percebo que o poder de dizer não é da mesma forma tão importante quanto o poder de dizer sim, porque na hora que eu digo não para algo, eu estou dizendo sim para outra coisa. Sim. Na hora que eu digo não para vou pedalar e depois de pedalar não vou parar e beber 20 Heinekens, eu estou dizendo sim, eu vou pedalar, vou queimar calorias e vou continuar com essas calorias queimadas, ao invés de engordar. No momento em que eu digo por um período eu não vou comer isso ou aquilo, eu digo por um período eu vou ter um déficit calórico e aquela questão do emagrecimento que eu queria, eu vou conseguir. No momento em que eu vou dizer não para aquele relacionamento abusivo, eu vou dizer sim para minha liberdade. E abrir espaço para um relacionamento e abrir ideal, espaço, né? Para um relacionamento ideal, onde muitas vezes o primeiro relacionamento ideal que você deve ter é o de você com você mesmo. Porque enquanto você não estiver em paz com você mesmo, talvez você não esteja ainda preparada ou preparado para ter um novo relacionamento com outra pessoa. Onde muitas vezes, como o Plínio falou, é uma simbiose, onde um depende do outro. E muitas vezes eu estou tão acostumado com aquele relacionamento abusivo que pode até chegar outra pessoa que não venha com um propósito de um relacionamento abusivo, mas eu estou tão acostumada a resolver as coisas com briga que eu me coloco em condições de sempre brigar, de sempre sentir que eu estou sendo desconfiada, de que sempre eu estou sendo observada, que isso, que aquilo outro, porque eu ainda não me curei do que eu tinha anteriormente. Então, muitas vezes, o que eu preciso dizer é não. Agora eu não vou entrar em um novo relacionamento, porque o novo relacionamento que eu vou entrar agora é comigo. Para que eu consiga ser feliz comigo, para depois tentar fazer outra pessoa feliz, ou permitir que alguém me faça feliz. Então, o poder do não, muitas vezes, vem também em não aceitar alguém novo para vir pagar os boletos do inquilino passado. Eita. Ó, o não, e acho que essa fala complementa essa sua colocação, mas que é assim, o não abre espaço para uma nova etapa. Sim. Então, quando você faz um não no propósito, alinhado com seus princípios, que faça sentido para onde você quer chegar, você tira o desvio de atenção e volta para o foco, né? Você volta para a linha, né, da sua designação, de para onde você está indo. Então, um não bem estruturado, pensado, alinhado como você trouxe, Eric, ele coloca a pessoa em direção ao seu propósito novamente, em direção ao sentido da vida, em direção àquilo que faz sentido para o qual a pessoa está vivendo, né? Então, eu acho que é bem importante você perceber que às vezes um não parece que vai perder, parece que vai doer, parece que... mas ele abre para o dia seguinte, para o minuto seguinte, N possibilidades. Positivo. Né? E assim, ao mesmo tempo que o cara tem que olhar pro sim que ele tá dando, ele tem que olhar pro outro não. Como assim? O cara que fez a escolha que o Dr. Márcio ajudou ele a fazer, ele tá dizendo não pra dor da coluna. Sim, Ele, claro. ele tá dizendo não pra aquela pochete que tá incomodando, aquela barriga de chope. Ele tá dizendo não para o envelhecimento detonado que não vai, aquela onda que você sempre fala, não vai segurar o filho no colo. Isso. Você tá dizendo não para aquele vovozinho, né, do seu futuro que não vai conseguir fazer o que você tem que fazer, o que você quer fazer. Tá dizendo não para não ouvir aquela reunião entre filhos e filhas. Eu na não hora de quero ouvir dizer- essa. Decidindo onde mamãe ou papai vai morar, porque tá caindo por aí. A partir daí vai vestir o que te compraram, comer o que tiver pronto, se não tiver pronto, come um biscoitinho e espera. Cartão do banco já tá na mão de alguém. E quando não conseguir ir no banheiro sozinho, vai ganhar uma fralda geriátrica e um fedor de xixi o dia inteiro.
Pressão, hein? Isso é pressão. Diga não, é melhor você aprender Diga a dizer não! Por isso que eu me matriculei na academia. Olha aí. E é legal a pessoa colocar isso no radar e desenvolver estratégias. Eu ouvi tudo isso, entendi. E agora? Né? Qual a estratégia que eu vou desenvolver a partir de hoje? Refletir mais. Perde a cultura do sim imediato. Isso, vou Reflete. pensar primeiro. Vou E pensar. peraí, qual é a minha tendência? Por que eu tenho a tendência, a predisposição a dizer não ou dizer sim? Autoconhecimento. Peraí, isso, eu me conheço? Peraí, o que acontece aqui? Qual que é a minha limitação? Por que aqui eu vivo dizendo sim? Qual que é a parada? Por que chega e quando chega nesse momento eu fico com aquela sensação de achar que eu tenho que cuidar de todo mundo e nessa que eu tenho que cuidar de todo mundo, eu digo sim para todo mundo E não pra e mim. me avacalho lá na frente O muitas que vezes. que eu ainda não sei fazer, né? Isso. O que eu ainda não sei? Qual é a minha limitação aqui que sai um sim, mesmo eu querendo dizer um não? Né? Isso é autoconhecimento. Isso é uma ferramenta que não dá para passar um Não podcast tem a venda? dele. Não tem a venda? Não dá pra comprar um kit de autoconhecimento? Não É. tem uma caixa de Na alta. verdade- Tomar um de manhã, de tarde, de noite. Não dá pra Você mandar gosta manipular? Mas assim, inteligência emocional, sem dúvida alguma, é uma das ferramentas mais poderosas para trazer esse autoconhecimento. Qual é a emoção que você está tendo, cara? Né? Na hora que alguém lhe pede, dispara um sentimento. A sua fisiologia muda. Tem que entender isso. Né? Como usar isso ao meu favor? Essa é a chave. Como usar essa tendência ao meu favor? Como usar o senso de urgência não para gerar um estresse que me paralisa, mas para me fazer agir na direção certa. E como bloquear essa urgência para o sim imediato e que depois dá um problema. Né? Como entender melhor as minhas emoções e de onde isso veio. Como resolver. Tem que buscar essa coisa, né, cara? Essa resposta. Sobre de onde isso veio, hoje foi engraçado. Chegou uma senhora, eu fui atender a senhora. A filha dela também era minha paciente, então eu atendi logo depois. E tinha a neta da senhora, que era filha dessa outra, né, que estava no consultório, de 4 aninhos. E aí, para a menina ficar quietinha, deixaram o celular lá com ela. E aí alguém estava ligando para a mãe. Ela ligou uma vez. A mãe falou, tudo bem, filha, pode continuar brincando. Ligou outra vez. Ligou a terceira vez. No meio da consulta, a menina de 4 anos falou assim, mãe, fulaninha tá te ligando várias vezes. Por favor, atende ela, agora, que não sei o quê. Naquele desespero. Aí eu parei, né? Aí a mãe começou a ficar nervosa, porque a filha de 4 anos. Tava, porque tem que ligar, porque tá ligando, porque não sei o quê. Aí ela pegou, oi, o que foi? Falei, não, eu queria falar, não, é que eu tô na consulta, eu te ligo assim que sair e tal. Aí desligou e eu fiquei pensando, falei, a mãe, desesperada, tá na consulta, era 5, 10 minutos eu saí do consultório. A filha já tá nessa vibe de atender os outros com urgência. O quanto que essas pessoas estão dispostas a dizer, não vou atender agora. Agora é minha consulta. Agora eu vou dar atenção para o que o médico vai falar para mim aqui, para minha mãe aqui. Daqui a pouco eu ligo, sabe? E aí, a criança de 4 anos já tá nessa vibe. E aí quando você levantou a bola aí, da onde isso vem? Cara, o quanto das coisas que nós fazemos realmente são nossas. E o quanto delas vem de papai, de mamãe, do meio, do ambiente onde a gente vive. E aí é o poder do exemplo, né? E aí talvez poderia ser nosso tema, né? O que vocês acham? O poder do exemplo é um bom tema, né? Top. E eu acho, inclusive, Palavras que a gente convencem, exemplo a gente, arrasta. inclusive... a palavra convence e exemplo. E eu acho que a gente, inclusive, tá ficando muito bom nesse negócio de teatro, né?
É, claro. Porque a gente fala um Pareceu tempão. que a gente- A gente fala um tempão do tema e ele levanta agora como se fosse ele pensou agora no tema. Cara, o Muito exemplo, bom. o exemplo Pronto, tudo o a poder ver. do exemplo. Vai ser esse, fechando Vai ser, assim? fechamos. Aquele que a gente fechou mês passado? Isso aqui que você Tava falou no agora, né? Você cronograma, falou né? agora. Pra novembro, né? O Claro, poder né? do Você o quê? exemplo. Você tinha que ser ele, era ele mesmo. Né? O poder do exemplo. Então, semana que vem não perca o poder do exemplo. Perfeito. Dê um bom exemplo na sua casa semana que vem. Compartilhe essa zorra desse link para mais 5 pessoas pra gente ver se melhora a nossa audiência. Isso. Galera, não, assim como esternocleidomastoideo, né? Porra! É uma palavra Olha aí. difícil de dizer. É, diretoria, hein? Rapaz. Inconstitucionalíssimo. Esternocleidomastoideo e não. Vem daqui São o 3 externo, palavras que são difíceis. Ah, pô, eu Mastóide. aprendi agora externo. Cleidomastóide. É bom E ter um essas ortopedista de é, plantão. Essas 3 palavras são difíceis de dizer. Mas certamente o não vai mudar o seu jogo. Se você aprender a dizer ele corretamente. As outras 2 não vai fazer muita diferença, talvez, na sua vida. Bugou minha mente. Mas a palavra não pode mudar o seu jogo. Não é fácil, gente. NaOtil. Não. Encerrou. Não. É muito mais fácil do que esternocleidomastoideo. Eu levei 6 meses na faculdade para aprender a falar o nome desse músculo. Misericórdia. O não é mais difícil, embora seja pequeno. Mas só depende de você. É decisão, gente. Falar não pode ser difícil. Mas se você não decide começar a dizer não, a partir de hoje, a sua vida vai ser muito mais difícil. Um beijo a todos. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Valeu, gente. ViraCast.